Boa noite aos nossos internautas, a você que nos acompanha na nossa página. Hoje uma live muito especial, estamos aqui com a Lisa Caboclo, educadora e produtora cultural, falando lá de Paranapiacaba. Lisa. Olá, boa noite, tudo bem? E estamos aqui também Bom, com tô o aqui Zé de Haroldo. Paranapiacaba, aqui tá frio, né? Falando da cultura aqui da vila, eu espero que a gente tenha um bom bate-papo, né? Vamos seguir. Legal. E estamos aqui também com outro convidado muito especial, psicólogo e um estudioso das leis de fomento à cultura, está aqui, vai nos ajudar nesse debate nessa noite. Boa noite. Boa noite, direto aqui das barrancas do Rio Paraná, de Presidente Epitácio. Estamos longe, mas estamos perto. É verdade. Haroldo trabalhou conosco aqui na nossa gestão do PT e foi um dos responsáveis pela implantação aqui no município do sistema municipal de cultura, sistema público de cultura, a reformulação do Conselho Municipal de Políticas Culturais, a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que depois virou lei, foi para a Câmara, e o que é hoje muito comentado, de cultura a Z, né? Que na época as pessoas, muita gente deu muita importância, hoje todo mundo está, os artistas, os produtores culturais, para se cadastrar nessa plataforma que nós concebemos lá atrás, com o objetivo de mapear culturalmente a cidade, conhecer o que se produz de cultura em Santo André, os espaços de cultura que tem na cidade. Uma plataforma que foi uma parceria na época do governo com a TIM, né, a empresa de tecnologia de celulares, quem patrocinou a plataforma, e que hoje é uma plataforma que está sendo muito utilizada, foi feita na nossa gestão, enquanto eu e Zé Haroldo estávamos na Secretaria de Cultura Costa, a atual secretária Simone Zarate e outros tantos que contribuíram com esse processo de municipal, toda a reformulação, plano municipal e o sistema público de cultura, que acho que são os pilares, né, de uma gestão cultural. Santo André saiu na frente. Santo André tem muita, eu diria, história de vanguarda na área da cultura, seja as escolas livres, seja do patrimônio histórico da Vila de Paranapiacaba. Então, assim, hoje a cultura, eu diria, está no debate dos últimos meses por conta de uma lei de autoria da Benedita da Silva e mais 23 parlamentares, Congresso, uma ajuda do governo federal ao setor cultural, que estava passando por está de crise muito séria, porque a cultura foi a primeira e mais afetada desde o início da pandemia. Fecharam os teatros, as escolas de dança, música, shows. Então, os artistas foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos setores a tomar a plena carga. Tem muita coisa sendo feita já, mas ainda de forma muito experimental, né? Então, os artistas estão passando. Quem tem espaços culturais estão passando muita necessidade. E a Lei Aldir Blanc, ela veio financiar esse momento de pandemia. Então, muita gente já tem debatido a eficácia e os efeitos da Lei Aldir Blanc no momento da pandemia. E nós queremos debater um pouco isso, mas mais do que isso. Nós queremos discutir para além da Lei Aldir Blanc, ou como seria o ideal, como que a gente sonha o financiamento da cultura para os próximos anos. Então, eu já vou, sem muita delonga, passar para o Zé Haroldo fazer uma breve avaliação disso. A Lisa Caboclo vai falar um pouquinho da experiência dela como produtora cultural, como artista que né, os que tem enfrentado, tá bom? Então vamos lá, Zé Haroldo, é com você um pouquinho. Beleza, brigadão, Thiago. É sempre bom estar aqui
falando contigo, revendo o povo de Santo André. Eu acho que assim, uma das questões fundamentais, né, você fez uma introdução aí sobre a questão da Lei Aldir Blanc, e aí a gente fala muito dos artistas, eu acho que eles têm mesmo uma importância fundamental, mas para além do artista, ou seja, aquele rosto, né, aquela figura ou aquela obra que está ali exposta, tem por trás um contingente gigante de trabalhadores, né? Na música, o hold, o produtor, né? Quem faz montagem de exposição, né? Então você tem uma cadeia produtiva na cultura, né? Que infelizmente no nosso país as pessoas estão abrindo mão de fazer o debate e dar a importância que esse setor, do ponto de vista, mais do que tem todo o poder simbólico, né? Você lembrou bem a questão do Sistema Municipal de Cultura, que está espelhado no Sistema Nacional da Cultura, que vai dizer o seguinte, que a cultura ela compreende três eixos fundamentais, né? Que é a questão simbólica, a dimensão simbólica, né? A dimensão cidadã e a dimensão econômica, né? Então, assim, para além do simbólico, para além do acesso do direito à cultura, tem todo um setor, né, que é extremamente importante, que vive, né, gera, ou seja, a cultura ela não é gasto. Cultura é um setor econômico dinâmico da nossa economia, né? Um setor pujante que, se tiver a política pública correta, pode trazer muitos resultados, não só na valorização dessa dimensão simbólica, não só na questão do acesso da cidadania cultural, mas também gerando trabalho, gerando renda, né? Então, esse é um elemento que eu acho que é importante a gente resgatar, né, quando está falando da cultura, né? E a questão da Lei Aldir Blanc, ela chegou tarde. E chegou tarde ainda com o secretário nacional de Cultura, o senhor Mário Frias, dizendo que era esmola, né? Ou seja, mais uma vez desvalorizando. E mais que isso, desconhecendo que a Lei Aldir Blanc, ela não é só o auxílio emergencial, né? Ela traz, e aí no caso de Santo André, para além do auxílio emergencial, o recurso que está sendo aportado no município são de mais de 4 milhões de reais para serem investidos em projetos, em espaços, né, e em prêmios. Então, assim, é um recurso muito considerável, né? Então, falando um pouco especificamente sobre a questão da Lei Aldir Blanc, para a importância dela para o município de Santo André, é gigante, levando em consideração, né, nós tivemos a experiência aí de um orçamento muito enxuto, brigamos na época, né, brigamos para tentar aumentar o orçamento, tentamos, né, na hora da implantação, da votação e da criação do Sistema Municipal de Cultura, para ampliar o recurso do fundo, fizemos uma disputa, né, não tínhamos força suficiente para colocar aquilo que a gente gostaria, mas conseguimos avançar. Eu acho que é isso, né? A gente tem que ir ganhando um espacinho de cada vez. Então, eu só queria chamar a atenção, assim, a Lei Aldir Blanc não é esmola, a Lei Aldir Blanc chegou tarde, deveria ter chegado antes, né? Mostra o descaso que o governo federal tem com relação à secretaria, à área da cultura, né? Mais para frente nós vamos falar sobre o financiamento, e aí vou falar outros exemplos que esse governo traz aí de ataque à área cultural, né? Então, para circunscrever aí nessa questão da Lei Aldir Blanc, é um recurso muito grande, assim, grande não, um recurso considerável. Eu acho que o Conselho Municipal de Cultura está participando, né, da discussão de edital, de elaboração de edital, de como vai fazer esse gasto, que é uma herança, né? Eu acho que o importante é isso. A gente sempre, há pouco a gente conversava, né? Nunca jogar fora as coisas, né? E acumulando. Então, assim, a Simone Zarte, na frente da secretaria, né, deu continuidade àquilo que ela ajudou a construir também quando era funcionária, né, como trabalhadora da cultura que ajudou a construir o sistema, né? Então, eu acho que, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer o Sistema Municipal de Cultura de Santo André, fortalecer o Conselho Municipal de Cultura, né? Nesse momento da Lei Aldir Blanc, nós estamos mostrando, né,
o quão acertado foi a discussão, né, de formar um conselho municipal paritário, né? 50% sociedade civil, 50% governo, né? Então, eu acho que, para ficar por aqui, a questão da lei da Aldir Blanc, eu acho que assim, é um instrumento que chegou, né, emergencial, mas que nós precisamos brigar, né, para que isso permaneça. Esse recurso, esses 4 milhões de reais, não seja só agora na pandemia, mas eu acho que o governo federal tem condições, depois eu vou falar do Procultura, né, de manter esse tipo de repasse para as prefeituras. Zé Haroldo, belíssima introdução. Lisa, agora é com você, minha amiga, falar um pouquinho sobre a sua experiência, o seu ponto de vista sobre. Bom, a minha experiência vem dentro do que vocês estão falando. Quando fala de mapeamento, né, dos artistas, da cultura, eu lembro lá muito quando começou o primeiro mapeamento, que chegou agora, né, a gente fazer que o artista se sente contemplado, se sente, sim, você consegue, porque o produtor cultural local, ele é o artista vendendo o seu trabalho. E aí nós fazemos grupos, então esse mapeamento, né, eu como artista de Santo André, né, vim de São Paulo, mas 20 anos, quando eu chego aqui, semi-formada, eu tenho a EMIA, que foi fundamental no meu trabalho, estamos em Santo André, que vem ao encontro da sua fala, as formações continuadas, então a formação dele foi importante, o mapeamento orientou muito o artista a fazer o seu portfólio, os seus releases, então eu tenho um mapeamento, eu tenho depois assim a formação, aí o conselho de cultura, né? Eu tenho amigos que participam ativamente no conselho, você vê que a sociedade civil está muito envolvida, né? Porque você vê que tem coisas específicas que acontecem, e eu percebo que agora na lei, né, nessa lei Aldir Blanc, é assim, para Santo André, para nós, que teve muita discussão, nós temos um caminho para seguir como chegar a nós, né, através do Cultura Z. Então, a importância de tudo que aconteceu, a importância de você, a gente ter a plataforma para se inscrever, mesmo eu acredito que o emergencial para artistas veio muito tarde, tanto que muitos artistas entraram em outros, né, não acreditando que teria para nós. Né? Outra coisa que eu percebo, que é uma coisa que a gente tem que, né, todos os profissionais da arte, da cultura, que estão envolvidos com o trabalho artístico também, muitas vezes é considerado bico, né? Então, a profissionalização do nosso trabalho, isso é importante. Não digo categoria, carteira, isso. Quanto sociedade, quanto vê o cenógrafo, vê como trabalhador, o artista, o produtor de arte, o artista e os fazedores de arte. Quando ele falou que, né, eu tenho o iluminador, eu tenho o maquiador, eu tenho a pessoa que... Então, é muita gente envolvida por uma coisa que é importante, né? E outra coisa que nós, o ser humano, a única coisa que nos difere de qualquer outro ser, que não é uma fala minha, é produzir cultura, porque até a organização, até a formiga se organiza, né? A abelha se organiza, mas produzir cultura, produzir arte é um atributo do ser humano. Então, nós não podemos perder. Eu acredito que em Santo André, tudo que vocês me falaram, eu fui ouvida, eu sou fruto do mapeamento, eu sou fruto da EMIA, as apresentações do Santo André, quando teve aqui a oportunidade de residência, o núcleo de cerâmica, são, assim, o apoio do Santo André é importante. Perdemos muito agora. O que nós temos agora é o conselho, o plano, o conselho, né, neste momento, que está dando um apoio para nós dentro da lei, né? Mas assim é importante frisar que esse caminho está deixando Santo André numa situação de que pode se discutir, tem um momento, você tem como chegar, você tem, assim, então eu como artista, como produtora cultural, acredito que tem alguma coisa para fazer, que é continuar, né? Mas acredito que o caminho que nós estamos traçando dos financiamentos, dos formatos, né, nos traz, assim, a aproximação do poder público, a aproximação de quem está fazendo a gestão, que é
muito bom para a área cultural, sabe? Então, eu acredito que na lei, em Santo André, nós vamos ter isso. A aproximação da Simone, a aproximação das pessoas próximo dos fazedores de cultura nos apoiando, né, para que a gente consiga mostrar o que a gente quer, né, falar artisticamente, assim, também a produção e ter um canal de comunicação. Então, eu acho que em Santo André, a lei, acredito que vai ser muito bem utilizada por conta do que já foi feito. Então, é isso. Beleza. Bom, só para ilustrar aqui, né? Tem várias pessoas nos acompanhando. Quero aqui dar um olá. Tá o Ivan, que foi foi gerente, coordenou toda a parte de teatros da cidade. Queria dar um abraço aqui, agradecer a participação, a Silvia Passarelli, Franco. Silvia Passarelli, nós fizemos todo um debate aqui sobre Paranapiacaba há uma semana atrás. Foi muito bom, algumas ideias, porque a ideia da live é a gente fomentar debates pensando em formular políticas públicas. Vamos entrar agora no período eleitoral, que se apresentam propostas, tem várias propostas, eu diria, sobre a mesa, e a ideia é a gente pensar junto, né? Quem está fazendo política, quem está em outra ponta, né? Fazendo política, todo mundo está fazendo política, mas eu diria quem está, né? Para poder levar bandeiras, propostas, sempre a sociedade pressiona e quando pressiona pode melhorar. E eu acho que o financiamento da cultura é uma peça-chave. O Zé Haroldo tocou num assunto que a cultura ela é uma grande geradora de recursos também. Ela não é uma despesa. Ela gera muito emprego na cadeia, ela gera toda uma empresa, eu diria, quando você faz um evento, você tem a indústria da alimentação, você tem a indústria do turismo, hospedagem, uma série de coisas que giram em cidades que têm alguns eventos que são marcantes. Parintins, por exemplo, faz lá o boi garantido e o boi... Caprichoso. O garantido e o caprichoso. É uma festa que atrai gente do Brasil inteiro, talvez do mundo, que vá para aquela cidade de Parintins. De Parintins, a partir de um evento cultural. As festas de São João no Nordeste brasileiro movimenta milhões em função das festas que acontecem todo ano, que são uma festa popular. E vai por aí afora, cada uma. O próprio evento em Paranapiacaba, seja o Festival de Inverno, de Cambuci, toda a pauta é que tem que dar sustentabilidade àquela vila, aos empreendedores. As dificuldades que os empreendedores estão tendo esse ano é porque não teve o Festival de Cambuci, estava em plena pandemia, não teve o Festival de Inverno, Paranapiacaba será total comprometido esse ano. Então, o governo precisa ajudar, sim, precisa apoiar. Então, a lei, nesse sentido, do ponto de vista da sustentabilidade de um setor importante, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que dizer que o momento agora é o momento de se cobrar posições dos candidatos e candidatas a prefeita, dos candidatos e candidatas a vereador. O orçamento da cultura é um orçamento muito pequeno em Santo André. Não chega a um pouquinho mais de meio pouquinho mais do que 0,5%. Se fosse 1% o orçamento da cultura, já dobrava o orçamento da cultura. Tem uma luta para que nos próximos 4 anos a gente dobre o orçamento da cultura ou triplique o orçamento da cultura. Esse é um debate. Então, vou voltar para você, Zé Haroldo, para falar um pouquinho sobre o financiamento e sobre os desafios da política em relação... Tá. Eu acho que, assim, para começar essa coisa sobre o financiamento, né, eu acho que é bom resgatar, por exemplo, quando a gente fala, né, essa coisa do Sistema Municipal de Cultura, e que está alinhado ao Sistema Nacional de Cultura, então faz parte de um sistema
Nós estamos falando de uma política pública que tem começo, meio e fim, né? Que ela procura se estruturar, né? E quando se pensou o Sistema Nacional de Cultura, na Constituição Federal, né, na emenda constitucional que criou o Sistema Nacional de Cultura, né, uma dos adendos colocado, né, na Constituição Federal determina que nós devemos ter a ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, né? É o inciso 12 do parágrafo 1º do artigo 216-A da Constituição Federal. Ou seja, está falando o quê? Que nós precisamos, né, fazer um esforço de sempre ir aumentando progressivamente, não aceitar a redução orçamentária na área da cultura, né? Porque a gente sabe que sempre que vai disputar o orçamento, vem as cabeças de planilha que nem o Paulo Guedes aí, a primeira coisa que eles vão fazer vão querer cortar recursos da cultura, né? Uma das coisas, né, que eu acho que, pensando no futuro, né, eu acho que uma boa lei para ser criada de emenda ao Sistema Municipal de Cultura seria uma emenda dizendo que o orçamento da cultura no município ele nunca pode ser inferior ao ano fiscal anterior. Ele nunca pode ser inferior. Ele sempre vai ter que ser a mais, nunca a menos. Eu acho que essa é eu conheço algumas coisas de lei, não conheço muito, mas eu acho que essa é uma discussão para a gente levar, né? Dizer o seguinte: não podemos regredir no valor do orçamento da cultura, ele tem que ser aumentado progressivamente. Então, nesse sentido, pensando para o futuro, né? Porque o Procultura, que é o financiamento nacional, né? Que vai permitir, entre outras coisas, que um mecanismo, como está acontecendo com a Lei Aldir Blanc, permaneça no futuro, está lá parado no Senado, né, a criação do Procultura. Porque com o Procultura nós poderemos ter o repasse de fundo a fundo, ou seja, 80% do recurso do Fundo Nacional de Cultura pode ser distribuído, pode e deverá ser distribuído para municípios e estados, né? Então, do Fundo Nacional para o Fundo Estadual e Municipal. Então, essa é uma, né, pensando, né, nós, enquanto fazedores de políticas públicas, lutadores sociais, que temos preocupado, né, com essa área da cultura, essa é uma boa briga, né? Aprovar o Procultura, porque é um programa, né, de financiamento, né? Pensar o futuro também do ponto de vista da cidade de Santo André é pensar a ampliação do recurso que hoje é destinado para o fundo, né? Nós conseguimos lá no arranjo, na época que nós estávamos na secretaria, né, de 5% do recurso líquido, mas eu acho que a gente tem que buscar ampliar isso, né? Para além dos recursos públicos, por exemplo, a questão da Lei Rouanet, que o governo federal adora demonizar, né? A gente tem crítica, né, à Lei Rouanet, mas de longe é a mesma crítica que eles fazem, né? Qual é a nossa crítica? Primeiro, ela concentra nos grandes eixos. Segundo, quem determina onde vai ser investido o dinheiro é o mercado e não o interesse público, né? Aquela dimensão da cidadania, de que todos possam ter direito e acesso à cultura, né? Então, tem algumas questões aí na Lei Rouanet que precisam ser reformadas, mas nem de longe, né, é o que o governo federal tem. Por quê? Porque o governo federal não conhece, eles não têm interesse nessa área, né? Então, nós vamos ter um debate aí do futuro da cidade e é importante que a gente perceba isso. Quem é que tem interesse nessa área? Como é que a gente vai investir? Por exemplo, Santo André, vocês, o Tiago e a Lisa, que são aí da terra, né? Eu fiquei por aí um tempo, mas vocês sabem o quanto a cidade é vanguarda nessa área, o quanto se valorizou a cultura, né? Ter o sistema de escolas que tem hoje é importante. Nenhum outro município tem, do porte de Santo André, tem uma estrutura como essa, né?
E, nesse sentido, Tiago, nós fizemos isso enquanto a gente estava na secretaria, né? E eu acho que você continua fazendo isso, que você tem relações, né? A gente tem amizade, mas também tem relações, valorizar os funcionários, os trabalhadores da Secretaria de Cultura, né? Enquanto um monte de gente aí fica descendo o cacete, né, falando mal de funcionário público, né, eu acho que nós temos que reconhecer que parte da sustentação desse sistema de cultura em Santo André é porque tem trabalhadores que são comprometidos, né, em todas as áreas, desde de quem está lá na porta do teatro até quem eventualmente assume diretoria numa gestão, assume coordenação na outra, vai dirigir escola, ou seja, você tem um conjunto de trabalhadores da cultura que estão comprometidos com aquilo que fazem, né? Eu acho que isso é um legado da cidade, né? E eu acho que precisa ser valorizado, né? É nisso que, inclusive, a gente precisa apostar para o futuro, ou seja, uma parceria com esses trabalhadores, né? E pensar, então, assim, o financiamento, eu acho que, assim, praticamente, para mim, eu faria duas propostas. Primeiro, uma emenda no Sistema Municipal de Cultura para que não tenha regressão no orçamento de um ano para o outro, né? E a outra medida seria uma tentativa de incrementar o recurso no Fundo Municipal de Cultura, ampliar, né? Buscar sempre ampliar. Bom, falando Haroldo, nesse muito sentido, bom. A gente sente, né? Vai, Lisa, você. Oi, então, nesse sentido que está falando, a gente percebe quem é o fazedor de cultura, né? Nós sentimos esse enxugamento, né? Está vindo, você vai fazer trabalho com o pessoal da cultura, que nos recebe muito bem, mas está sempre menos. Nós estamos, né? Está diminuindo os orçamentos, estão se dando as escolas, né? As pessoas que trabalham, eu tenho o pessoal que foi diretor, tem o Zeca lá da DEMIA, são pessoas maravilhosas que, assim, continua segurando os equipamentos, mas teve enxugamento. Então, nem o que tinha, né, já teve. Nós temos que agora, né, exigir que não, né, eu achei muito interessante, né, que nunca se use menos verba, mas agora já estamos muito, né, que tem assim, o orçamento está muito curto, e quando você participa de qualquer atividade, você vê que o pessoal realmente da Secretaria de Cultura faz muita coisa por responsabilidade, faz por fazer responsabilidade, por querer fazer atividade, por ter a cultura ativa em Santo André, mas já está vendo, e eu vejo a importância para a manutenção de muitos artistas, para a gente não sair, que muitas vezes você acaba saindo da arte por não ter mais como se sustentar. Não é, aí o artista cai na marginalização. Não só o artista que, né, de um momento para outro, a pandemia foi para todos, mas para o artista é muito. Você consegue um projeto, depois você não consegue, aí um ano você tem 2.000, outro ano você não tem nada, e sua qualidade de trabalho é a mesma, o investimento do artista no trabalho, na manutenção. Então, acredito que realmente que os equipamentos de Santo André, mantendo o financiamento, aumentando gradualmente esse financiamento, porque não é custo, né? Que não é custo, é investimento, né? A cultura, você investe na cultura, você vai investir muito na qualidade de vida, vai investir na melhora das relações, né? Eu trabalho numa escola, sou professora de artes numa escola, e assim, a arte lá na cidade de São Jorge, o Vídeo, que é uma escola que eu amo, né? Amo os meus alunos, não sei se amo os meninos, eu mandei o link aí. Assim, dentro daquele ambiente, a arte ela faz uma diferença. Nós tivemos lá o teatro, os alunos foram, assim, com vontade de fazer mesmo. Então, não é, tem que se investir, não é custo, é benefício. E também concordo com o Haroldo que nós temos que realmente exigir, pedir, conseguir aumentar os investimentos da cultura em Santo André, sempre, né? Sempre observar e para aumentar esse investimento. Perfeito.
Rapidamente, só para a gente tentar aqui ainda. O Ivan, que trabalha na secretaria, funcionário da secretaria, ele lembra que o orçamento já foi, eu diria, há um tempo atrás, nas gestões do PT, não na anterior, na outra, quase de 2%. Né? O próprio Leila uma vez me falou, olha, o que eles para gastar com um evento nos parques era quase o tamanho do orçamento que a gente tinha nesse último governo. Então, o orçamento foi achado que empurra os governos eu diria, para cortes cada vez crescentes. Então, você corta em cima do funcionalismo, em cima das áreas sociais e da cultura. É o prato cheio, eu diria assim, do receituário. Então, tem que ter um compromisso de lutar por aumento dos recursos, porque eu acho que um grande problema nós, por exemplo, não tivemos uma folga para ter editais, para atender não a cultura feita, eu diria, pela prefeitura, a partir da prefeitura, mas a cultura, eu diria, que está ocorrendo na cidade, nos coletivos culturais, em outros eventos que precisam de apoio. Então, não há folga no orçamento municipal, por exemplo, um edital desse tipo, de apoiar os coletivos culturais, e a gente descobre que tem muita gente produzindo literatura, e boa literatura na cidade, muita gente produzindo música, e agora aí o Leandro de Abreu mandou uma mensagem aqui falando um pouquinho também dessa coisa do ambiente. Quer dizer, o que os caras entendem por cultura é qualquer coisa, né? É a anticultura, né? Então isso joga contra. A Lei Aldir Blanc foi aprovada no Congresso, a revelia da maioria da base governista. Foi uma articulação muito bem feita a partir da Benedita da Silva, de vários partidos, que construiu essa lei lá. Mas essa não era uma vontade do Paulo Guedes gastar dinheiro com isso, né? Então, nós temos que ter um compromisso. E eu quero assumir esse compromisso aqui da gente lutar por aumentar o orçamento da cultura. Defender a Secretaria de Cultura, primeiro que ela exista, segundo que ela seja fortalecida. Nós temos muita gente se aposentando hoje, que se aposentaram na Secretaria de Cultura. Então, você tem necessariamente um sucateamento, você tem dezenas de trabalhadores se aposentando em bibliotecas, teatros, no Céu das Artes, e você não tem a devida reposição. Então, nós precisamos garantir concurso público, defender a carreira, apostar nisso, que é o que o Zé Haroldo falou. Parte do sucesso de Santo André é que nós tivemos toda uma geração de concursados que entraram na gestão do PT, do saudoso Celso Daniel, lá em 1989, concurso de 89 e 90, eles são a base até hoje do sucesso da cultura que nós temos em Santo André, porque vieram num processo de sequência de governos democráticos e populares e que com uma linguagem progressista, né? Teve inteligência, está sendo mantida, né? Então, acho que isso é um legado que nós temos que defender, e eu quero assumir esse compromisso público aqui de defender o financiamento da cultura, que a gente aumente esse financiamento, não regrida, e que a gente defenda simplesmente cada vez mais cultura forte e que dialogue com a periferia de Santo André. Nós temos que levar a cultura para a periferia, tem muita coisa boa sendo feita, e é isso que nós temos que valorizar. Vou passar para você, Zé Haroldo, já para fazer a sua última fala e também as suas considerações finais, e depois a Lisa Caboclo, tá bom? Tá. Só vou começar aqui com os dados de uma pesquisa da FGV, que ela diz que cada R$1 patrocinado, né, ele retorna para a economia R$1,59. Né? Então, cada real que a gente investe em cultura retorna R$1,59. Ou seja, o que nós estamos falando quando nós falamos de financiamento, né, nós estamos falando em algo que, né, como já foi repetido aqui, é investimento, não é gasto. Né? Eu fiquei feliz de participar aqui. Eu acho que a gente tem em Santo André
um grupo de artistas, de fazedores de culturas, né, de trabalhadores da cultura é, que é fantástico. Você não encontra isso em muitos lugares. Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí. Não adianta nada a gente ampliar o financiamento da cultura se a gente não tiver quem operacionalize essas políticas públicas, né? Então, nesse sentido, a reposição dos trabalhadores da área da cultura, eu acho que é um debate também a ser feito, né? Então, muito boa lembrança. E eu acho que a gente precisa olhar para o futuro do ponto de vista do financiamento, né? Pensando no poder público como um estímulo, como um apoio, né? Nós não podemos cair naquela visão antiga, né, das prefeituras ficar contratando artista, né? A gente falava, eu conversava bastante nos corredores com o pessoal da Secretaria da Cultura, com a Léo, com as meninas lá, né? É importante que a gente faça essa contratação, é importante a gente contratar os artistas, mas mais que isso, esse não é o papel principal, né, do poder público. Ele é um apoio, ele é um estímulo, né? Mas a cultura ela flui para além, né, dessa contratação. Então, o Estado não pode ser o empresário, ou seja, aquele que vai contratar, né? Então, não pode depender só disso. Então, quando o Tiago lembra a questão dos editais, é um pouco nesse sentido, né? Em que a gente faça as contratações, mas que ela não seja, por exemplo, não dá para você ter uma Secretaria de Cultura funcionando como um escritório de agenciamento de artistas, né? Então, por quê? Porque o setor cultural é capaz de fazer mais que isso, né? E eles dão conta disso, e com isso a gente democratiza o recurso, né? Então, assim, precisamos ampliar o financiamento e precisamos ampliar o acesso a esse financiamento, né? Eu acho que, para encerrar, né, eu acho que o Sistema Municipal de Cultura que nós temos em Santo André foi um primeiro passo, né? E eu acho que dá para ampliar muito a partir disso, para que a gente faça o quê? Amplie o recurso e democratize o acesso a esse recurso. Muito obrigado, Tiagão. Estamos juntos aí. Obrigado, Zé Haroldo. Lisa Caboclos. Então, gente, finalizando, eu como artista também concordo com o Zé Haroldo no sentido que o Estado, né, o prefeitura não tem que financiar o artista, mas não pense que, de longe, a contratação é o sustento do artista, né? Nós, assim, a questão, o artista, né, manter o trabalho cultural, realmente, a gente tem muito trabalho. E a questão, assim, eu sou música, eu faço instrumento alternativo, você tem o custo do trabalho, você tem a apresentação do trabalho, e nós temos hoje, eu acho que o papel fundamental, no sentido, é fazer uma campanha do respeito ao artista, porque eu não peço para uma boleira me dar um bolo de presente, mas se pede para eu fazer um show de graça. Seria tanto institucional como particular, como vinho. Entendeu? Pega lá, faz agora. Entendeu? E não. Sim. E quando você não faz, já ouvi em secretaria mesmo, nós somos mercenários. O artista educador é mercenário, está 6 meses sem receber, né? Não está recebendo. Então, assim, de longe, pode ter certeza que o artista não vive só do financiamento, sabe? Não vive. O artista que ainda vive de arte, né? Porque eu tenho 25 anos de profissão de arte, eu já fiz de tudo, de pulseirinha, quadra, pintura, esculturas. Não é, sim, e acredito que foi, assim, fundamental e continua sendo. Contratação, sim. Né? No sentido ainda de contratação e qualificação dos eventos. Os eventos vêm perdendo qualidade em Santo André, né? Que essa coisa, assim, acho muito importante, né? Abrir para todos os artistas. Eu acho também, mas não podemos, nós estamos numa arte contemporânea, nós estamos desqualificando muito as coisas, artistas também. Então, a gente cai muitas vezes nisso, né? Você tem um financiamento de R$ 1.500, você vai fazer um projeto, eu gasto 900 de material. É um problema meu, lógico, mas é uma qualidade de trabalho. E gasta 100, entendeu? Não gasta nada, né? Então, assim, a qualificação da arte é realmente uma discussão séria. É seríssimo hoje na arte contemporânea. Né? Então, porque senão você diminui a qualidade do trabalho. Você não vai discutir essa questão. Né? Eu tenho 1.500 de financiamento, eu gastei 900 esse mês, o mês que vem eu gasto 50 também.
e eu se deixo de produzir qualidade, né? Então, assim, acredito que realmente não pode ser, ele não é, e não, eu não quero se já foi, né? Mas acredito que contratações boas, a qualificação dos artistas, eu acho que poder tem que trabalhar um pouco na coisa de, né? Sabe, eu acho que o sistema único de cultura, ele é incrível, né? Eu acho que ele nos coloca na discussão, mas assim, a qualidade, é difícil falar em qualidade cultural, mas assim, é difícil também não falar na época contemporânea, sabe? Assim, eu como artista, a gente percebe que a intenção do artista falar que ele tem que ter subsídio já vem com essa coisa que está nos apoiando demais e não é verdade, né? A gente trabalha assim, esse fim de semana nós toquei sábado e domingo, a primeira vez aqui na Vila, né? A gente trabalha sistema de passar um véu. Sou uma artista, né? Assim, a gente faz e também dou aula, né? Então você faz do micro para, assim, mas acredito que sim. Assim, eu acredito que tem que haver contratações, tem que ter quando também nos editais tem que ter um planejamento junto para saber o que realmente vai se prometer, porque tem coisas que acontecem na minha cabeça, assim, que vem, né, que acontece, que a qualidade perde muito. Sabe? Perde muito. O financiamento, o edital é muito interessante, todo mundo participa, mas quando você vê o trabalho, você percebe assim que, poxa vida, não teve, né, acompanhamento, ou a pessoa está precisando de mais. Então, eu acredito que nós precisamos, né, assim, do apoio também, mas acredito que o poder público não pode ajudar o artista que ainda faz, não precisa da contratação, precisa sim, tá? Não tá, e também universalizar o acesso é muito importante, mas a arte, ninguém contrata uma boleira que não sabe fazer bolo, sabe? Eu acho que eu penso assim, né? Por que eu vou pegar um artista que não toca, que não faz? Sabe? E aí, então, você tem um pensamento muito amplo nessa coisa de não apoiar, que não seja. Acho que o sistema único é muito bom. Tem coisas que tem que acontecer. Nos editais, eu sinto esse sentimento que eu tenho, né? Que todo mundo, agora, nos festivais, nas coisas que andou acontecendo na Vila, a qualidade é uma questão que tem que sentar e conversar. Não estou dizendo que são ruins, não é isso. Não quero que ninguém me leve por esse lado. Eu acho que realmente a estética do cotidiano, o que vai ser apresentado, o que vai acontecer, então, ou seja, a qualificação, eu acho que fica a critério das pessoas também isso fica fora da instância, mas é muito importante que o poder público também observe isso, tá? E gostei muito, né? Aprendi muito sobre leis, sobre setores, sou fruto desse caminho, participei das grandes coisas, dos grandes festivais de inverno aqui que tinham uma grande estrutura, né? Teve uma grande estrutura. Tivemos aqui, nós somos um grupo que temos a FOP, fizemos um núcleo comunitário de cerâmica, e tudo isso com parceria, não era o poder público que fazia a gestão, o artista ele faz, né? Nós estamos aí com o coletivo FOP, com pessoas maravilhosas de fora aqui nos ajudando. Esse ano não vai acontecer, mas isso não vai acabar. E gostei muito da fala também do Thiago, ele falou que vai nos apoiar, que vai exigir realmente que não diminua o valor da cultura, né, o valor do financiamento. Precisamos de mais discussão, realmente, afinar as discussões sobre cultura. E tem mais uma coisa, Thiago, que eu queria falar com você sobre Paranapiacaba, que é um patrimônio cultural, o único de Santo André. Fazer de ser periférico, ele é específico. Então, temos que pensar em leis específicas. É o festival. Não é isso que estou dizendo. É que daqui flua arte. Tá? Daqui que flua coisas para fora também. Nós tivemos aí 2 anos de ateliê de cerâmica, 2 anos de ateliê experimental com o Roberto Giaffe. Então, coisas culturais para que as crianças daqui também estão perdendo o caminho cultural. E aqui, né, assim, que patrimônio cultural tem verba específica.
né? Então que a gente pense um pouquinho nisso na cultura, tá bom? Muito obrigada a todos. É a primeira live, não sei se eu saí bem, se eu falei, né, complementei o assunto, mas gostei muito. Tá? Lisa Caboclo, meus parabéns, obrigado pela participação. O Zé Haroldo, brilhante, né? Ainda algumas pessoas que acompanharam a nossa live aqui, a Márcia Querubim, grande música, né? O João, que era presidente da UESA, né? Da União das Escolas de Samba aqui de Santo André, até 2 anos atrás. O Jairinho, né? Ex-vereador, que apesar de ter sofrido um AVC, está se recuperando em casa, fez questão de prestigiar. Grande abraço, Jairinho, uma boa recuperação. A Rosana Banharoli, que dirigiu a Casa da Palavra, né? Com pouquíssimos recursos, fez muita coisa bonita na Casa da Palavra, também. Já falei da Silvia, do Ivan, da Silvia Costa, da Silvia Passarelli, né? Tantas outras pessoas aí de comunidade, seu Brito, Aguinaldo, ou seja, o pessoal participa, tem muito interesse, Solange Guedes, ou seja, nós precisamos colocar a cultura no centro do debate. Nós temos... Outro dia eu vi um pronunciamento do Gilberto Gil, ele fala o seguinte: a educação é importante, a saúde é importante, mas a cultura está no mesmo nível, não é assim, a saúde e a educação. Normalmente, eu diria, quando você debate política, se fala, tem que investir em saúde e educação. Não, a cultura está no mesmo nível de importância humana que a saúde e a educação. Sem contar nos aspectos que o Zé Haroldo já abordou aqui, do ponto de vista da economia em torno da cultura, do que gera, do que arrecada, né? Então, acho que essa foi uma primeira live, tema, Lisa, do financiamento Caboclo. Queria te agradecer, você e o Zé Haroldo, mas nós vamos voltar a esse assunto, nós vamos tratar muito durante aí os próximos meses, né? Não é só agora no período eleitoral, vai ser uma bandeira, eu diria, que nós vamos encampar para a gente poder garantir um financiamento, um fortalecimento da cultura como algo estratégico em Santo André, entendendo a cultura de forma ampla, tá bom? Então, eu queria agradecer a todos e todas que nos acompanham. Um abraço especial a Lisa Caboclo, ao Zé Haroldo e a você que está nos assistindo. Na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, a nossa live aqui às 19 horas, nós vamos estar aqui com a Morgana Ribeiro, que é pré-candidata a vice-prefeito na chapa com a Beth Sirac. A Morgana Ribeiro, que é do PCdoB e foi escolhida agora essa semana, e nós vamos fazer aqui um bom debate sobre perspectiva aí das eleições, mulheres, combate ao racismo, juventude, periferia. Nós vamos tratar aqui tudo na próxima segunda-feira, às 19 horas. Conto com cada um e cada uma de vocês aqui. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite.